o que é para você mais importante, uma minha pergunta que eu vou começar aqui fazendo ela para você, na vivência da Páscoa, o que para você chama muita atenção, o que te toca? No sentido da Páscoa, é a vitória de Deus sobre a morte, sobre todo o sofrimento que, com o sacrifício de Jesus, passa a ter valor, mas que não é para sempre, né? O sofrimento vai acabar. Nós não somos aqui sadomasoquistas, amantes do sofrimento, mas sabemos que temos que passar pelas dificuldades, pelos obstáculos, e é a certeza de que tudo vai desembocar em alegria, em felicidade, em uma comunhão plena com Deus, né? Então, a realização da ressurreição, dessa promessa que já se realizou em Jesus, me dá esse refrigério na alma. Muito bem. Certeza da vitória de Deus sobre a morte. Sim, sim. É interessante, né, que o que nós, em certa maneira, falamos no último programa, né, que esse mistério da Páscoa, por mais que, em certa maneira, ele já se encerrou, a obra da salvação já foi realizada pelo Messias, ela ainda está se realizando na nossa vida, né? E temos essa consciência, e tem muita coisa também para acontecer, não é verdade? É verdade, é verdade. Inclusive tem uma questão sobre isso. Vamos nós. Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e apareceu a Maria Madalena. Ao aparecer a Maria Madalena, ele mostrou para uma mulher, para uma discípula, a ressurreição, a vitória. E ela foi, logicamente, anunciar aos apóstolos. E os apóstolos tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição. Por mais que Jesus tivesse revivido Lázaro, curado pessoas, né, ter feito tantos milagres, eles tiveram dificuldade para acreditar na ressurreição. E aí eu pergunto, Dom Tiago, nós também vivemos essa dificuldade, mas não com algo que já aconteceu, que é a ressurreição de Cristo, mas com algo que ainda está para acontecer, que é a ressurreição da carne, de todos nós, por ocasião do seu retorno, do retorno de Jesus em plena glória, né? Porque a ressurreição de Cristo foi praticamente o começo, né? Os apóstolos depois eles viram, eles testemunharam, e isso os encheu de tanta coragem e força que eles foram levar o evangelho para todos. Mas a ressurreição da carne, será que... Então, são como se fossem duas partes, né? Primeiro, eu acho que vale a pena... Né? A mesma coisa, né? A primeira coisa que eu acho que vale a pena apontar, né? Essa dificuldade de acolher a novidade da ressurreição. Até então, o único que ressuscitou para uma vida nova era o próprio Jesus. Então, nós entendemos que já nisso existia uma dificuldade que os apóstolos viviam, um problema para eles, né, de abrir o coração à novidade deste mistério a qual Deus realizou em seu Filho Jesus Cristo e a qual convidou todos eles e está convidando todos nós. Para mim, um ponto que sempre chama a minha atenção, né, porque para nós também, o exemplo dessas dificuldades que podem surgir na nossa vida é quando Jesus já em vários momentos estava falando sobre a ressurreição. Se não me engano, foram 5 ou 6 momentos quando Jesus falava claramente que ele iria para Jerusalém, onde vai ser entregue nas mãos dos judeus, que vai morrer e ressuscitar. No terceiro dia. Até falando no terceiro dia. Mas que isso foi avisado várias vezes. É verdade. E é incrível para mim que estes homens que viviam com Jesus, que escutaram tantas vezes este aviso, quando ele é preso e é morto, ficam apavorados e perdidos. E mais ainda, quando ele ressuscita, parece perdidos mais ainda. É como se fosse... isso é impossível de acontecer e não sabem por que aconteceu. Então, por que eu estou falando que é importante isso aqui destacar?
é que nós todo dia temos oportunidade de ler e ouvir a palavra de Deus. Só que essa palavra pode entrar no ouvido e sair pelo outro. Eu tenho contato com a palavra de Deus. Será que eu aproveito dela? Porque os apóstolos aqui mostraram uma fraqueza. Eles ouviram e não escutaram. Ficaram com dificuldade de compreender quando aconteceu. Eles escutaram, mas não ouviram. Sim. Foi avisado para eles não uma vez, em vários momentos pelo próprio Cristo, e eles, como se fosse não permitiram ou alguma coisa impediu de essa verdade, este questionamento, realmente se alocasse nas mentes deles. Até no momento quando Jesus, depois da transfiguração, pediu para que eles não falassem nada até exatamente acontecer aquilo que a Semana Santa nos traz, esse mistério, né, da morte e da ressurreição, que eles ouviram esse recado e estavam perguntando entre si o que significa ressuscitar, mas eles estavam com medo de perguntar a Jesus, então não perguntaram. Né? E não tiveram sede, talvez. É difícil entender, né? Mas é um questionamento que todos nós precisamos nos fazer perante acesso que temos à palavra de Deus, perante a facilidade de conhecer a vontade de Deus, conhecer as verdades que Ele nos ensina. Será que tudo isso ou está lá na Bíblia? Ou está já no meu coração? Eu apenas escuto ou estou acolhendo essa palavra para que ela possa transformar a nossa vida? E aqui, se vamos olhar até, tenho aqui o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, né, que Jesus, quando apareceu ao 11, nós escutamos, e neste momento os 11 estavam à mesa, eles o censurou por sua falta de fé e sua dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. O Senhor acabou de matar uma outra dúvida minha. Porque quando eu assistia a celebração da Paixão, que é algo mais... Toda essa questão, toda essa parte da Semana Santa, todas essas leituras, eu tinha noção de que tinha um furo de roteiro. Por quê? Porque Jesus falou várias vezes que ia ressuscitar. E, de repente, os apóstolos pareciam que não estavam nem aí, não perceberam. Mas ele falou. Exatamente. Como é que pode? Mas a gente vê aí, com a sua explicação, e essa passagem, que foi proposital. Isso realmente aconteceu. Eles realmente não acolheram. Tanto que eles foram... censurados pelo próprio Jesus depois que ele ressuscitou. Mas isso mesmo. E aí se encaixa. Porque eu pensava assim, gente, eles foram avisados várias vezes. Sim. E não caiu a ficha. Não é mesmo? Por que eu estou falando isso? É porque, como em certa maneira falamos no início, né, essa história ainda não terminou. Exato. Não é só acreditar se Cristo ressuscitou ou não. É a primeira parte. Aqui temos uma questão muito ainda mais importante para nós particularmente. Quanto que nós acreditamos na nossa ressurreição? Aliás, essas duas coisas também não tem como separar, elas são unidas. Uma vez, se eu acredito na ressurreição de Cristo e eu posso não acreditar na minha ressurreição, porque na ressurreição dos outros, a primeira ressurreição é a de Cristo, nos provando que haverá a ressurreição dos outros, né? Da ressurreição da carne. Na verdade, abrindo a possibilidade da ressurreição, né? Então, podemos nos perguntar qual é o nosso olhar, por exemplo, a experiência da morte nossa que está chegando, porque a idade, porque alguma doença, ou então de algum dos nossos entes queridos. Qual é a nossa postura perante a morte que faz parte da história de cada ser humano? Olhamos ela como humanamente, um fim, como um fim, com todo o desespero que podemos sentir quando uma coisa que nós não queremos que termine, ela vai terminar, porque sabemos disso. Ou nosso olhar é um olhar na base daquilo que nos revela próprio Cristo. Ou seja, nós estamos realmente olhando a fé
pelos olhos da ressurreição. É só um momento, só um estágio neste plano, porque acreditamos que a morte não é o fim, que nós um dia vamos viver a ressurreição nossa, ou seja, vamos nos revestir em nosso corpo, vamos saber que é nosso. Cada um vestido do seu corpo vai saber, é meu? E eu reconheço que é meu, porém, é muito diferente daquele que eu estava exatamente vestindo. Vai se perceber que este é como se fosse, e eu gosto de usar esse exemplo, né? Imagina, talvez já numa brincadeira de criança, talvez adulto, já tivemos a oportunidade de vestir uma roupa que é muito apertada, que não é nossa. Nós vestimos. Sim. E, claro, ela nos cobre, mas quando aperta a todo lado, nós sentimos... Ela é uma roupa, mas não nos sentimos livres e plenos nela. Ela nos limita. Nos incomoda bastante. E também nos incomoda. Então, a ressurreição vai ser como se fosse vestir o nosso corpo, vestir essa parte daquilo que somos, o ser humano, não exatamente parte carnal, mas sem sentir mais a limitação deste corpo. Dor, doenças, e muitas outras coisas, como se fosse esse corpo vai ser agora como todo folgado, no bom sentido, né? Que ele não vai me limitar nada. Se eu vou querer, provavelmente vou voar, vou correr. Não estará limitado ao tempo e ao espaço. Isso mesmo. E eu acredito que não sou capaz de aqui realmente descrever todas as possibilidades. Mas Jesus mostrou várias depois da ressurreição. Sim, várias possibilidades. Mas nós entendemos que este corpo vai ser pleno. Ou seja, do jeito como Deus pensou este corpo para nós, e sabemos que tudo que sai das mãos de Deus é de primeiríssima qualidade. E ainda mais, né? Porque sabemos que esta experiência da encarnação do próprio Filho de Deus vai trazer para nós também um retorno, e eu acredito também no nosso corpo. Este corpo vai ser melhor ainda do que o corpo que nós ganhamos exatamente na criação, porque o ser humano é composto de duas partes, corpo e alma, né? Essa parte espiritual que nós temos e física, e essa espiritual ela vai ainda dar uma nova dimensão àquele físico, ao nosso corpo, ao nosso físico. E aquilo que você falou, junto com essa ressurreição, também vamos ver um mundo, realidade na qual vamos viver renovado. Por quê? Porque com o pecado veio o estrago não só para o ser humano, mas também para tudo que existia por causa de nós. Temos que lembrar, Deus quis a cada um de nós por causa que quis cada um de nós, né? Nós já fomos como se fosse o fim da criação de Deus. Deus quis cada um de nós e nos criou. Agora, o mundo, toda a realidade, ele criou para nós. A criação ficou submetida ao homem. Submetida, mas num sentido a nosso serviço. Sim. Por causa disso, ela tem todo o sentido de existir como nosso apoio, como base na qual realidade na qual nós vivemos. Estamos inseridos. Por causa disso, nesta ligação que existe entre o ser humano e todo o ambiente no qual ele vive, o pecado original que estragou o ser humano trouxe também estrago à natureza, na qual nós vivemos, realidade na qual nós vivemos. Então podemos dizer que, assim como nós ressuscitaremos no fim dos tempos, né, que é a ressurreição da carne, a criação também vai ressuscitar, o universo. Isso mesmo, vai ser agora o universo novo, desta maneira, nessa mesma maneira como vai ser o corpo nosso glorioso, pleno, toda a criação, toda a natureza vai ser plena e completa. Assim como é exatamente o que Pedro diz na sua carta, novos céus e uma nova terra. Isso mesmo. Aqui é exercício da nossa fé. Os apóstolos tiveram grande dificuldade para acreditar na ressurreição de Cristo. E a gente vai ter... Será que nós acolhemos
esta fé na ressurreição de Cristo, mas ainda, por causa dessa fé, estamos acreditando na nossa própria ressurreição e ressurreição do mundo na qual nós vivemos? É uma boa pergunta para a segunda, depois da Páscoa, a segunda dentro da oitava da Páscoa. Então, agradeço a sua presença aqui, Marcos, também essa oportunidade de estar com irmãos através da Rádio Catedral, e mais uma vez desejo abençoada Páscoa, que cada um de nós possa viver todas as esperanças que a ressurreição de Cristo trouxe para nós, e que isso possa pelo menos tirar um pouco o peso do dia a dia, ainda nesta realidade limitada. Que nosso olhar seja além de tudo isso, como próprio Jesus nos ensina a enxergar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.